Campina Grande, segunda-feira, 26 de fevereiro. Que bom estarmos juntos nessa manhã para, dentro de instantes, recebermos mais uma reflexão da Palavra de Deus para nossa edificação espiritual. Nesse início de dia, início de semana, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por Ele nos ter sustentado com vida. Pai, obrigado por esta manhã, quando outra vez estamos aqui para transmitir a Tua Palavra. Obrigado pelo dom da vida, obrigado, Senhor, pelo repouso que tivemos à noite. Louvamos-te, ó Deus, pela Tua fidelidade em guardar as nossas vidas, em suprir as nossas necessidades. Obrigado por esta semana que estamos iniciando. Rogamos-te agora as Tuas bênçãos sobre cada internauta, sobre cada telespectador, sobre cada família. Fala ao nosso coração e abençoe a todos quantos estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com a cantora Denise, antes de ouvirmos a palavra de Deus. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vá, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. O tempo está passando. Disse uma vez que louvaria sim, Onde está a tua promessa? em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Canta assim, Pai, misericórdia tens. Mesmo sabendo crente que sou, Mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. e faz-me diferente ser. Agora junto Agora junto a ti quero me refazer. quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai. Pedi e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. E ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens. Mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Canta comigo. Pai, misericórdia tens. Mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser.
agora junto a ti, quero me refazer, agora junto a ti, quero me refazer. Glória a Deus. É por isso, irmão Fabrício, que a gente vê sempre aqui, ali e alhures cristãos sendo mortos, sendo torturados, sendo perseguidos, na janela 1040, né? Cristãos sendo queimados vivos, sendo colocados em fogueiras, queimados vivos, executados, decepada a cabeça por causa do nome de Jesus. E isso a nível mundial, conforme vemos no Evangelho de Mateus 24:9. Então sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então essa é uma dificuldade, ou esse é um desafio, ou essa é uma adversidade que todo cristão passa. Todo cristão. Não pense que você, eu estou isento, eu não vou passar por isso. Não. Você passa no momento em que você se converteu, no dia que você se decidiu. Sua família, seus parentes, seus amigos são os primeiros a se levantarem contra você. Todos eles. Eu não sei se tem alguém aqui que possa dizer: pastor, eu nunca fui perseguido. Você não é perseguido, se não for perseguido em casa, pode ser perseguido no trabalho, pode ser perseguido na faculdade, pode ser perseguido pela vizinhança, por algum amigo, por alguém que não gosta de crente. Então essa é a primeira, podemos dizer, adversidade. Então, aprendendo a conviver com as adversidades da vida cristã. A segunda experiência que eu posso citar como adversidades seriam, meus irmãos, os acontecimentos imprevisíveis da vida. Acontecimentos imprevisíveis, que você não conta com aquela dificuldade, com aquele problema que de repente acontece. Por exemplo, você está bonzinho, está boazinha, de repente aparece um incômodo no seu corpo. Você vai ao médico, chega lá, o médico pede uma radiografia, pede uma ultrassonografia e alguma coisa para saber se há aqueles sintomas é alguma coisa que você não vê por fora, porque está lá dentro. E quando recebe-se o resultado, muitas vezes é um resultado não muito bom. E tem pessoas que entram em desespero, tem pessoas que partem para praticar atos tresloucados. Mas observe que o cristão, mesmo que acontecimentos imprevisíveis, seja um acidente, seja um diagnóstico médico, seja você perdeu o emprego, ficou desempregado, como é que vai ser agora daqui para frente? Qual é a reação do cristão diante desses acontecimentos, que traz perturbação, traz angústia, noites mal dormidas, insônia, perturbação, aflição, desespero, para aqueles que não têm o conforto, o conhecimento da palavra de Deus? É diferente. O cristão pensa diferente. Ele vai citar o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 32 em diante. Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem, todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. É diferente, é difícil, mas não é impossível. Você vai ter condições, Deus vai lhe dar condições de você aprender lições diante das adversidades, seja um desemprego, seja uma doença que o médico deu o diagnóstico, que você vê que não é coisa boa, seja qual for a situação, você vai dizer: todas as coisas colaboram, todas as coisas contribuem, todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Mas nós estamos aqui, irmãos, tentando mostrar, à luz deste texto: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, mostrando que nós não estamos isentos de passarmos por acontecimentos imprevisíveis.
Outro dia, eu estou me lembrando aqui, a família do diácono Severino, irmã Sônia, estavam em casa, de repente chega uma notícia do seu filho que morreu por afogamento. Isso é um impacto muito grande para uma família. Mas a reação daqueles que creem na palavra de Deus, nas suas promessas, é totalmente diferente. Ele não é de ferro, ele tem sentimentos, nós somos humanos, mas nós não ficamos desesperados. Nós sabemos que Deus vai dar o conforto, Deus vai dar a consolação, Deus vai dar a condição para que você realmente reaja diante dessa perda, diante desse problema, desse acidente que aconteceu. Mas temos aqui também uma outra lição que podemos extrair dentro do que nós devemos aplicar, aprendendo a conviver com as adversidades da vida. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa época em que hoje todo mundo tem medo. O medo é a síndrome do pânico que está em muitas pessoas, em muitas famílias. Tem pessoas que têm medo de sair de casa, tem medo de ser assaltado quando está na rua, tem medo de estar no trânsito, tem medo. A síndrome do medo, do pânico, tomou conta de muita gente. Lembra-se quando Jesus estava vindo ao encontro dos apóstolos, andando por sobre as águas, eles tiveram medo. Eles tiveram medo, ao ponto de pensar que se tratava de um fantasma. Mas a proporção que Jesus se aproximou, eles foram reconhecendo e foram também se sentindo mais tranquilos, ao ponto de Pedro ser chamado por Jesus: levanta-te, quando ele estava caído, né? E depois disse: por que duvidaste, homem de pouca fé? Meus irmãos, o medo é uma síndrome que está realmente trazendo uma sensação de ansiedade no coração de muita gente. A depressão, que é o mal do século. Há pouco orávamos por um jovem que está, Júnior, né? Está com depressão, mas cremos que Deus vai fazer a obra. Então hoje não tem pessoas que não estejam sendo atingidas, que não estejam sendo vítimas dessa síndrome da depressão. E as pessoas muitas vezes pensam até em dar cabo das suas vidas. Nós vivemos num mundo, irmãos, que hoje nós estamos convivendo com todas as crises institucionais. É crise social, é crise política, é crise na área da saúde, é insegurança. É um mundo que realmente está trazendo toda essa sensação de pânico, de pavor, de medo nas pessoas. Vocês estão lembrados quando começou a surgir aquela doença, né? Covid. Vocês estão lembrados, né? Como as pessoas andavam com medo, até nem podiam se aproximar uma das outras, tinham que manter distância. Pois bem, isso trouxe uma sensação muito grande de insegurança no coração de muita gente, e isso ainda está presente na vida das pessoas. Então, como podemos extrair lições, como dissemos, aprendendo a conviver com as adversidades da vida? Tudo é válido diante da experiência que vai levá-lo a um amadurecimento, a um crescimento. Tudo é válido, que eu digo, no sentido de você tirar lições positivas diante do sofrimento, diante da dor, diante daquilo que você está enfrentando. São lições preciosíssimas que você pode aplicar ao seu coração. Mas uma outra lição também é que hoje nós estamos vivendo uma ameaça de um grande conflito mundial. Que nós mais ouvimos ultimamente é que vai haver uma terceira G mundial. Isso está trazendo uma preparação muito forte no mundo espiritual, de muita gente ser atingida, muita gente perder a vida, muitas nações irem ao caos diante desta ameaça, como a gente já está convivendo na Ucrânia, a Rússia, agora mesmo Israel. Nós no início deste culto oramos por Israel e lutando pela sua sobrevivência contra os terroristas, o Hamas. E há quem defenda o Hamas, que quer riscar Israel do mapa, que quer destruir a nação de Israel.
Mas, irmãos, preste atenção que essas ameaças já estão escritas na palavra de Deus. Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerra, e é o que a gente está vendo hoje em nossos dias. Mas uma outra coisa que nós devemos aprender e a conviver com ela é a finitude da vida, sofrimento e a morte. Pastor, e a gente tem alguma coisa que aprender? Temos sim. Quando eu vejo alguém no ataúde, num caixão, para ser sepultado, eu vejo ali o fim da minha existência e de todos nós. E pessoas que têm aquele espírito de avareza, de orgulho, de prepotência, de arrogância, anda assim com o nariz empinado, olha por cima dos ombros, como se fosse um imortal. Nós somos mortais. É ali que nós vemos o fim da existência, que nós não somos nada, somos pó e vamos voltar ao pó. E isso é uma lição para nós. É por isso que lá no livro do escritor sagrado, Eclesiastes capítulo 7, ele nos dá uma lição muito grande. Ele diz que é melhor ir à casa onde há luto e onde há pranto do que ir à casa onde há banquetes, porque ali se vê o fim de todo mortal. Ele diz isso. Melhor é ir à casa onde há luto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquetes, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor, portanto, é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquetes. Bom, tendo esse conhecimento de como você deve aprender a conviver com as adversidades da vida, eu quero trazer aqui para vocês também alguma coisa importante para servir de refutação contra quaisquer que sejam as reações de alguém que diga: mas você está passando por isso, você está sofrendo, você está com seus dias contados, um diagnóstico médico que você não vai ter mais muito tempo de vida, não vai ter muitos anos de vida. Que reação nós teremos, meus irmãos? Eu queria que vocês pensassem que o Evangelho é a única mensagem no mundo que dá condições e capacidade para que o cristão ele encare tudo com naturalidade. Ele não veja que aquilo o mundo desabou agora sobre a minha vida. Eu agora não tenho chão. Eu agora não espero mais nada. Eu tô já realmente me sentindo derrotado, fracassado. Para mim não tem mais solução. Não. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 21, olha o que é que Pedro disse: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. O Evangelho é a única mensagem que chama o cristão a encarar com naturalidade isso. Você não é uma pessoa que deve encarar isso como sendo algo anormal, algo que você diz: agora para mim o mundo acabou. Não. Olha repito o que Pedro disse no capítulo 2, versículo 21: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. No capítulo 4 ainda de 1 Pedro, verso 19, ele diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Procure extrair lições, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da adversidade, alguma coisa você vai aprender. Eu penso, geralmente, diante de algumas experiências que eu esteja passando na vida, duas coisas que eu já disse aqui para vocês. Deus é o único que pode nos dar condições e capacidade de tirar
o doce do que é amargo e a força da fraqueza. Deus é o único que consegue fazer isso quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação. Por isso que Jesus disse: no mundo passais por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Então preste atenção. Outra coisa também que Jesus falou lá em Lucas capítulo 23, versículo 31: se no lenho verde fizeram do que fizeram, imagine no lenho seco que somos nós. Então qualquer tribulação, qualquer provação, qualquer perseguição que sobrevier sobre a sua vida, sobre a minha vida, lembre-se, Lucas nos diz: porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Lembra-se de Jó, o patriarca Jó? Houve homem na terra que sofresse mais do que ele? E qual foi o fim de Jó? Lá no seu livro citado, no capítulo 27, versículos 8 a 10, ele diz: nunca, Jó 27, versículos 8 a 10, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor, em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso? Invocará a Deus em todo o tempo? O ímpio, ele não tem um comportamento que o cristão que confia, que crê em Deus, tem em seu coração. Ele blasfema, ele murmura, ele roga praga, ele se maldiz. O cristão não. Ele aprende, conforme já citei, em Romanos capítulo 8, verso 32, todas as coisas cooperam, todas as coisas corroboram, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos e desígnios. Mas uma outra lição também é que diante das tribulações, diante das provações, diante das perseguições, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra. Amém, irmãos? Você não está sozinho. Lembra-se que Jesus disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Apocalipse 3,10 nos diz: porque guardaste a minha palavra da minha esperança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quem pode dizer amém? A provação, a perseguição, a tribulação que vier sobre a sua vida, sobre a minha vida, o Senhor vai guardar, o Senhor vai proteger, o Senhor vai dar força, o Senhor vai dar conforto, o Senhor vai dar consolação, você vai se sentir amparado em seus braços. Eu posso falar por experiência, os momentos mais críticos, mais difíceis da minha vida, foram os momentos que eu senti mais Deus perto de mim. Não é que Ele nas outras horas não esteja, mas o conforto foi tão forte que era como se eu estivesse sentindo o braço de Deus sobre os meus ombros, a sua palavra no meu ouvido, suavemente, me confortando, me consolando. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim com Daniel, quando foi jogado na cova dos leões. Foi assim com Sadraque e Abidênego, Sadraque, Mesaque e Abidênego, quando foram jogados e lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Foi assim, meus irmãos, que aconteceu com José, quando estava lá no cárcere preso, mas diz o texto lá em Gênesis que o Senhor era com José na prisão. Ele está presente conosco em toda e quaisquer que sejam as circunstâncias. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa, Ele não nos despreza. Os seus amigos lhe desprezam, os que você talvez estivesse confiando que estariam perto de você no momento mais difícil pelo qual você passou, se afastaram de você, mas Jesus não, Ele está presente. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Mas outra coisa também que eu preciso de saber, irmãos, é que Ele
é que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. É isso que nos diz o salmista Davi no Salmo 46, e também encontramos no Salmo 25, versículo 17: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Observe que o advérbio de intensidade aqui está muito forte. Muitas, não são poucas não, irmão Aurizete, são muitas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nos guarda, nos protege, nos dá aquela sensação da sua presença, do seu companheirismo, da sua assistência. Você se sente fortalecido, encorajado para enfrentar. Aprendemos diante das adversidades. 37, versículo 39 e 40, vale a pena você ouvir esta promessa que o salmista descreve para todos nós. 37, versículos 39 e 40, eu deixo para a sua meditação. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Verso 40, o Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam. Promessa gloriosa, não é? Então, meus irmãos, diante dessas adversidades, lembremos que Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio, bem presente na angústia, na tribulação. E finalmente, irmãos, Ele espera somente uma coisa de cada um de nós, irmã Carlúcia. Só uma coisa Ele espera de cada um de nós, que está lá no livro do Apocalipse. Ele só espera uma coisa de mim e de você: é que eu seja fiel, e fiel até a morte, para que eu possa receber a coroa da vida. Somente isso, é simples, que eu seja fiel até a morte. É por isso que nós encontramos o apóstolo São Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, advertindo para que ele tivesse cuidado, para que ele tivesse o devido cuidado quanto ao seu comportamento diante das adversidades que porventura sobreviesse sobre a sua vida. No capítulo 3, versículo 12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos ou serão atribulados. Mas lembre-se que lá no livro de Apocalipse ele diz: ser fiel até a morte, para que recebais a coroa da vida. Nós encontramos, portanto, irmãos, essas lições para aqueles que realmente estejam muitas vezes ameaçados até de serem mortos por causa do nome de Jesus. Mas lembremos que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos mostra que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz isso escrevendo aos Filipenses no capítulo 1. E essa deve ser a nossa mesma confiança. Ele diz, ora, Filipenses capítulo 1, versos 23 em diante: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porque ele havia dito anteriormente: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, meus irmãos, seja qual for a provação, seja qual for a dificuldade, seja qual for a adversidade, seja qual for a luta que você esteja passando, na sua vida, na sua família, nos negócios, você perdeu o emprego, seja qual for a situação, não fique desesperado. Lembre-se que o Senhor prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. E para terminar, eu queria citar o Salmo 9, versículos 9 e o versículo 12, concluindo esta palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Salmo 9, abra sua Bíblia, eu vou terminar com essa citação, versículo 9 e a parte C do versículo 12.
O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulações. E a parte C do versículo 12: pois aquele que requer o sangue, lembre-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Ele não se esquece do clamor dos aflitos. Então, meus irmãos, vamos sair daqui hoje à noite, você que está em casa também, confiantes de que realmente o Senhor nos fez promessas de mesmo que estejamos sofrendo qualquer tipo de provação, de tribulação, de perseguição, seja qual for a situação, procure aprender e a conviver com essas dificuldades, com essas adversidades, porque alguma lição Deus vai lhe dar. Amém? Alguma coisa Deus vai te mostrar, vai te revelar, vai derramar luz no seu coração, e você vai dizer o que Jó disse mais tarde no capítulo 42: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, meus ouvidos te ouvem. Porque depois que ele passou por toda aquela tribulação, por toda aquela provação, ele aprendeu muitas lições em sua vida. Portanto, que nós aprendamos nessa noite que mesmo passando por tribulações, conforme lemos Jesus se despedindo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Agradeço a todos que estiveram conosco, desejamos a todos uma semana abençoada, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.